para o nosso amigo Marcelo. Prontinho. Você me ouve bem? Beleza, Dani? Te ouço sim. Muito bom, muito bom, muito bom. Consigo ouvir. Boa noite. Boa noite. Você consegue me ouvir também bem aí, amigo? Estou te ouvindo muito bem, viu? Muito bem. E olha só aí, ó, já temos algumas pessoas que já entraram aqui na live. E, enfim, eu acho que é um assunto bem interessante. Vou fazer só aqui as considerações iniciais, já passo a bola para ti, sendo hoje o especialista em prevenção a afogamento. Então, para contextualizar, Marcelo, eu lembro que o nosso filho, desde muito cedo, ele faz aula de natação. Desde muito cedo. E eu que levava ele porque eu trabalho home office, full time, e minha esposa, ela, 2 vezes na semana, ela vai para o escritório, justo nesses 2 dias que era o dia da natação. Então, eu que levava ele para a aula de natação. Belo, no dia nós fomos viajar, né? Normalmente a gente viaja 2 vezes por ano, e nós fomos viajar para o Nordeste e tal, e a gente estava indo na beira da piscina, eu peguei o meu filho e joguei na piscina. A minha esposa, pois ele veio assim, ó, tum, 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 pegou na borda, estendeu a mão, peguei ele. Por que que eu fiz isso? Para mostrar para ela que a partir daquele momento ela poderia ficar tranquila, que ele sabia, pelo menos, se caísse numa piscina, vir para a borda. Então, desde sempre, nós sempre tivemos essa preocupação com que o nosso filho soubesse nadar, porque pelo fato da gente, primeiro, pelo fato da gente viajar, e segundo, a gente tem a consciência, eu inclusive já fiz um vídeo no canal, não foi específico de afogamento, mas acidentes domésticos. Por exemplo, aquela cordinha da persiana, que a criança ela pode vir aqui e se enforcar. Então, nós temos essa consciência e quando a gente conversando sobre esse assunto, eu falei, poxa, é um assunto que vem ao encontro da necessidade de muitos pais, porque isso acontece muito todos os dias. Então, feita essa consideração, quero que você se apresente, por favor. E para quem está nos vendo agora, nós vamos falar sobre. Tem o dia agora, dia 25, né? O Dia Mundial de Prevenção de Afogamento, e nós vamos focar na prevenção. Dito isto, por favor, muito obrigado aí pela tua participação e se apresente, por favor, Marcelo. Ô, Dani, só um minutinho aqui. Eu vou mandar aqui aqueles famosos aviãozinhos aqui para quem puder entrar, os amigos que Show estiverem de no bola! plantão. Só um minutinho. Claro! Mas já Tá vou mandando os bom, aviãozinhos e já vou falando um pouquinho da nossa caminhada aí claro. nessa lida, que é a questão da prevenção ao afogamento. Show de Né? bola. Eu me chamo Marcelo, eu sou casado há um pouquinho mais de 20 anos com a Carla, Sim, companheira aí, sou uma evangélico, vida, tenho, hein? hoje, para hoje é uma vida, né, irmão? A gente está na Sim, caminhada há quase 30 anos juntos aí, sim. namoro e tal. E me identifico como filho de Deus, cara. Eu sou um servo de Deus, acredito muito em Deus, tenho 2 filhos, uma é Beatriz, que o Papai do Céu levou, está no céu, e eu tenho outro que está comigo chamado Gustavo. Então, a Certo, configuração inicial é essa. Eu sou um cara naquilo que eu me envolvo, eu sou apaixonado e eu tenho aí 11 anos de Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. A certo, Sobrasa, ela nasce em 1995, é uma organização não governamental, ela trabalha sempre com essa tese das prevenções em afogamento, né, muitos programas, e ela nasce em 95. E eu tenho de Sobrasa, na minha caminhada de voluntariado, 11 anos especificamente. muito Ok? bem. É um pouco do Marcelo. Sim, sim, muito bom. Dentro desse contexto, Marcelo, o que você tem para nos dizer a título de prevenção, por exemplo, a questão da importância do filho saber nadar, aulas de natação. Vamos começar, a gente vai falar um pouquinho sobre acidente doméstico, né, afogamento doméstico, coisa que, assim, eu comecei a estudar um pouquinho, vi que isso acontece com uma certa recorrência. Mas voltando um pouquinho à questão da natação, eu lembro que tinha muitos pais na aula de natação que eles levavam depois de passar por um susto. E a gente sabe, tem um dito popular que quando você atua na prevenção, é mais barato, né? O remediar é mais barato. Então, o que você poderia falar para pais que hoje têm filhos pequenos? E olha só, eu vou além, tá? Eu vou fazer uma extensão dessa pergunta. Porque o que eu vejo também de pais que moram em condomínios que têm piscina e o filho não sabe nadar. Então, eu queria que você desse um pouquinho desse contexto sobre a importância da aula de natação.
Beleza, olha só, o Dani, a aula de natação, ela, a princípio, ela deveria ser, considerando a característica do nosso país, né? Um país que tem um litoral extenso, gigante, Sim, considerando essa geografia do país, onde você tem, em termos de espaço, no mesmo estado, você tem cachoeira, você tem praias, você tem parques aquáticos no mesmo estado, você tem lâminas de rios, você tem rios caudalosos, né, rios, né, com águas correntes, às vezes mais intensa, menos intensa. Você sim. tem aquela configuração que nós tivemos recentemente, em determinados momentos, algumas tragédias não tem como você, né, fugir delas, mas tem como você também, a gente vai conversar um pouquinho, que tem como a gente trabalhar prevenção. A Ok, questão da natação, eu trabalho, atuei muitos anos dando aula de natação, ainda atuo hoje com natação em polo aquático. O sim, cuidado que eu sempre coloco para os pais é que ensinar a criança a nadar é muito importante. Mas isso não é suficiente para que ok. você evite um afogamento. Para você ter uma ideia, muitas pessoas que vão a óbito por afogamento, elas sabiam nadar. Sim, é o que eu conto Muitas pro meu filho. Eu conto para ele isso aí. Muitas, inclusive, sabiam nadar três tiros, crawl, costa, peito, e sabiam nadar. Uhum, sim, O que muitas vezes a gente esquece, né, ou o nadador, ou a pessoa que vai numa praia, vai numa cachoeira, vai no rio, é ele mensurar a competência aquática dele. Exemplo, Dani, eu estou falando ok. com você aqui de uma cidade praiana no Espírito Santo, uma cidade chamada Vila Velha. Então, aqui Conheço. eu tenho diversos. Conhece aqui? Oh, Então, muito bonito. então, Conheço. Vila Velha tem um braço gigante de mar, Sim, rios e tal. Então, muitas vezes, eu, Marcelo, que sei nadar, eu não tenho a competência aquática para entrar em mar aberto como ele tiver. Você está ok, conseguindo? positivo. Então, o fato de saber nadar não me garante a imunidade de um dia não vir passar por um processo de afogamento. Sim, sim. Veja, você falou uma coisa muito importante, né? Eu sempre. Meu filho hoje ele tem 6 anos, então desde muito cedo ele entra em piscina funda. E é engraçado que quando a gente vai assim no resort, em algum lugar, as pessoas ficam admiradas dele ser muito pequeno e ele ser o único pequenininho a frequentar a piscina dos adultos. E todo mundo, às vezes ele corre na frente e entra, né? Então todo mundo fica preocupado. Eu chego em seguida, eu pensei que estava sozinho. Então ele desde sempre ele entra na piscina funda e tudo mais. Recentemente, ele tem 6. Com 5 para 6 anos, ele aprendeu a gostar do mar. Ele não gostava por causa das ondas, né? Por causa das caudas. Ele aprendeu a passar a onda. Agora que ele perdeu o medo, quem tem medo sou eu, porque ele só vai. E é natural da idade não ter a dimensão do perigo que é o mar. Então eu explico para ele: olha, filho, quem morre afogado é quem sabe nadar. Então, mesmo até em piscina e mar, até em piscina, mesmo ele sabendo, eu nunca deixei ele sozinho à vontade. Porque ele é muito novo. Então, a questão que você falou é muito importante, de você entender a competência aquática. Meu filho não tem, por mais que ele nade numa piscina funda, ele não tem essa dimensão do perigo, né? Então, eu acompanho ele. Então, perfeito. Isso, E assim, a competência aquática, muitas vezes, para um sujeito entrar no mar aberto, mesmo ele tendo, ele tem que saber que às vezes o mar não está propício. A competência sim, aquática para você entrar, às vezes, num rio, numa cachoeira, e cachoeira é interessante, que de uma hora para outra vem uma cabeça d'água. Então, assim, então você, muitas vezes que tem uma certa negligência e aquilo que a gente sempre bate na tecla, o Dani, é necessário a gente trabalhar programas de prevenção ao afogamento no Brasil sim, todo. O problema do perfeito. afogamento hoje no Brasil, Dani, ele se transformou em uma endemia. Concordo. Endemia. Só que o Estado brasileiro tem tanta coisas para ele poder dar conta que essa o Estado brasileiro finge que não vê. Sim, sim, Como assim, meu amigo? Você deve lembrar que até um pouco tempo, umas décadas atrás, nós tínhamos muitos acidentes de carro. Muitos, muitos. Até hoje nós temos. sim, sim, Só que o governo entendeu que aquilo ali gerava um prejuízo enorme para as famílias brasileiras, sim, considerando tantas mortes de trânsito. Ato contínuo, né? Criou-se uma série de programas de prevenção, de suporte, carro tem que sair com cinto, airbag, não sei o quê. E isso, querendo ou não, isso foi um programa que o governo criou, melhorando sim, as regras, né, de contenção, para limitar, para educar.
o condutor brasileiro. Na natação, ou melhor, no afogamento, melhor dizendo, a gente entende assim que esse fechar dos olhos, né, esse afogamento invisível, ou essa dor, melhor dizendo, essa dor invisível da família brasileira, que o governo muitas vezes não abre os olhos, é uma dor que o governo transfere para o afogado, como lá atrás transferia para o motorista. Ah, Sim, morreu porque você quis bater. Morreu porque você quis bater, porque você... Então, o governo criou uma série de medidas, né, legais, inclusive, programas educativos, e a gente tem um trânsito hoje. Eu morei 5 anos em São Paulo, eu acho o trânsito infinitamente mais civilizado que do Rio de Janeiro, onde eu vou muito no Rio de Janeiro, mas é um trânsito, para mim, eu acho muito mais organizado, vamos dizer assim, do que o Rio de Janeiro. E eu acredito que ainda falta bastante para a gente, enquanto Estado, enquanto Estado brasileiro, enquanto né, a república que nós somos, considerando também que são mais de 5 mil municípios, ainda falta assumir essa responsabilidade, os gestores públicos, com a questão do afogamento. Porque, só para concluir, Dani, a cada 90 minutos morre um brasileiro afogado. É muita coisa. Dani, a segunda causa óbito no Brasil, quando você pensa criança de 1 a 4 anos, é o afogamento. Sim, a terceira causa óbito no Brasil, quando você pensa criança de 5 a 15 anos, é o afogamento. Então, o afogamento é um problemaço, que aí você perde a vida do seu filho, do seu ente querido, e fica o luto da família. Fica a dor. Sim. E eu, Marcelo, uma vez... Desculpa, te interrompi, conclua, por favor. E eu, como já tive a dor de perder um filho, né, não por afogamento, mas assim, eu sei o que é isso, né, você carregar isso ao longo da tua vida, que é a perda de um filho. Sim, sim. Uma dor irreparável. Na sua opinião, uma vez que o Estado entenda que há uma necessidade latente de construir políticas preventivas em relação ao afogamento, na sua opinião, o que poderia ser feito a título de prevenção? Quais seriam as ferramentas, os mecanismos para criar essa política nacional de prevenção mais efetiva, né? Então, eu entendo que o primeiro momento seria o governo nacional, de modo geral, entender isso como um grande problema. Okay. E o problema você enfrenta e resolve. Né? O problema você enfrenta, você mapeia o problema. Para isso, nós temos diversos institutos de pesquisa, né, que trabalham muito bem esses dados, inúmeros no Brasil afora, institutos estaduais, autarquias federais. Mapeado isso, eu tenho que ter, obviamente, intenção de querer resolver o problema. Isso é uma questão pontual. Uma outra, enquanto isso ainda continua no campo de uma certa invisibilidade, é uma coisa que a gente faz muito bem, que a Sobrasa faz desde 1995. O que a Sobrasa, enquanto uma organização não governamental, ela vem fazendo desde 95 para cá? Ela tem uma série de programas, todos eles muito educativos, bem didáticos, programas que vão ter uma linguagem para a criança, para o adolescente e para o adulto. Então, para tentar ser bem preciso na resposta, eu acredito que o Estado brasileiro primeiro tem que reconhecer a dor, que isso é um problema que a gente tem que enfrentar, né? Aí tem alguns colegas que falam, poxa, mas nós ainda não resolvemos nem a dor do saneamento básico. Sim, mas nós estamos num país que é o que a gente vive. Entendeu? Então, assim, como é o país que a gente vive essa nossa dor do afogamento, uma das coisas que a gente faz aqui no Espírito Santo, a gente se aproximou muito, né, do parlamento, né, do parlamento estadual. Nós conseguimos criar uma lei estadual, pensando políticas de prevenção. Tramita hoje na Assembleia Estadual uma lei pensando numa semana capixaba, Espírito Santense, de prevenção ao afogamento, e na cidade que eu moro, a gente tem hoje uma lei específica, né, no sentido de buscar a prevenção de afogamento, que é uma cidade aqui, como eu te falei, em Vila Velha. Agora, tudo isso, Dênia, está no campo político. Tudo isso. Porque o gestor tem que entender que tem a dor e ele tem que querer resolver. Só a lei basta? Não. Agora, depois da lei, criar os programas, que aí eu volto para a Sobrasa. A Sobrasa tem muitos programas prontos, Dani, mas muitos programas. Um dos programas é esse aqui, olha só que eu vou te falar aqui, ó. Um dos programas nossos na Sobrasa, que a gente roda o Brasil todo. Nós somos um mundo de voluntários no Brasil e no mundo, diga-se de passagem. Esse aqui é um dos programas que ele infinitamente, ele até barateia
né? Se você for parar para pensar assim, barateia o problema do afogamento que ele evita. Então, esse aqui é um dos programas, ó. Vê se você consegue identificar aí, ó. Esse é um dos... Qual o nome desse programa aqui, ó? É o Kim e Tatá na escola. O que é esse programa Ok. aqui, o Kim e o Tatá na escola? É um programa que a gente leva para dentro das escolas públicas, a gente conversa com uma linguagem extremamente específica para a criança e fazemos, inclusive, ó, atividades com fantoche para as crianças, Sim, apresentações, ó. Então tá aqui, por exemplo, ó, esses personagens todos aqui que a gente tem, ó. E são personagens que a gente conversa lá dentro, na ok. escola, no centro comunitário, nas igrejas. Então, o que nós fazemos enquanto política de prevenção ao afogamento, eu posso te apresentar aqui, ó, um dos primeiros programas da noite de hoje, que seria esse daqui, ó. Então, são personagens que nós levamos para dentro das escolas públicas, privadas, centros comunitários, igrejas, para que possamos levar para esses espaços estratégias de prevenção a essa dor chamada afogamento. Então, esse aqui é um dos programas que nós temos na Sobrasa, que ele é totalmente 0800, é tudo no campo do voluntariado, mas ele é extremamente aprovado, testado, inclusive de alguns países no mundo, inclusive usando esse programa chamado Kim na Escola, que é um programa da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Você falando, eu fico imaginando, porque para mim isso é um assunto de extrema importância. Eu já quase morri afogado, minha esposa já quase morreu afogada, então a gente sabe a importância disso. Mas, ao mesmo tempo que você estava comentando, eu estava imaginando aqui como é que a gente criaria o apelo e a necessidade junto aos órgãos competentes, porque o governo ele só vai atrás, e isso eu estou falando de uma forma mais ampla e geral, né? Tá? Só vai ir atrás de algo que vai lhe dar retorno. Pegando o exemplo que você deu do trânsito, por que houve uma regulação, por que houve uma mobilização? Por causa das multas. Então, eu ajudo, eu dou em troca, mas eu estou recebendo. E eu queria entender, já para a gente passar mais da próxima pergunta e já adentrar a questão do ambiente doméstico, né, e o acidente de afogamento, mas eu queria só levantar essa última pergunta para a gente refletir como é que a gente despertaria o interesse dos órgãos competentes, órgãos governamentais, fazendo esse paralelo com o trânsito. O trânsito, o governo, a federação, município e etc. e tal, eles têm uma contrapartida. Olha, eu vou regular, mas eu tenho o dinheiro da multa. Como é que a gente viabilizaria ou despertaria o interesse da prefeitura, do governo ou da União para criar essa campanha, para mobilizar as pessoas para criar uma campanha mais efetiva de prevenção ao afogamento? Como é que você acha que a gente conseguiria fazer Cara, isso? sua Que é um pergunta, desafio tanto, né? sua pergunta foi fantástica, muito interessante. Existe um cálculo feito pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, onde cada óbito ele tem um custo, né? Um custo total. Então vamos imaginar Sim, assim, quando você tem um óbito de afogamento, você tem toda uma estrutura por trás disso que sim, envolve muitas vezes, se você pensar praia, você envolve ali muitas vezes uma embarcação, sim, muitas vezes uma aeronave, você envolve muitas vezes um jet ski, você envolve os profissionais que estão envolvidos naquele resgate, naquela ação, você envolve o SAMU, a ambulância, você envolve os profissionais, você envolve muitas vezes uma UTI, tem que ter alguém lá, porque dependendo do grau de afogamento, em outro momento a gente pode até conversar sobre grau de afogamento, sim, dependendo do sim. grau de afogamento desse cara que passou por toda essa cadeia que eu estou te falando, ele vai para uma UTI, dependendo ele vai ficar numa UTI 30 dias, 40 dias, e dependendo tem esse companheiro por resto da vida em convalescência, ou o resto da vida que a gente chama de estado vegetativo, para ficar bem claro aqui, né? E no final eu ainda posso ter o óbito. Então, Sim, quando você pega essa cadeia toda, só te dei o exemplo da praia, né? sim, Que é o afogado, que é você levar uma embarcação para identificar, muitas vezes com jet ski, muitas vezes com uma aeronave, pensando os homens, né? Pensando na corporação, pensando ali as pessoas que fazem aquilo acontecer, levar essas pessoas para a areia, depois
vai para o SAMU. E quando entra numa UTI, o custo de uma UTI, irmão, eu andei em UTI com a minha filha, eu fiquei 30 dias numa UTI. O custo de uma UTI no Brasil é muito caro. Então, quando você mapeia tudo isso, um afogamento, em média, ele sai por mais de R$ 200 mil. Mas, Marcelo, um Ok. afogamento, R$ 200 mil, isso é uma média que a gente faz. E aí tem mais uma questão. Fica a dor da família pela perda. Aí vamos imaginar, a dor da família, ele vai procurar o quê? Ele vai procurar o PA, ele vai Sim. procurar o SUS, ele vai procurar o pronto atendimento no bairro dele, porque agora ele não consegue mais sobreviver, porque ele perdeu um ente querido. Meu amigo, eu tinha um companheiro meu, quando eu perdi a minha filha, que ele falava assim: Marcelo, você só tem uma filha. Eu tenho 7 filhos. Se eu perder, um cara muito bem sucedido em diversos aspectos da vida dele, falava assim, ó, se eu perder um dos meus 7 filhos, eu vou virar um alcoólatra. Essa vai ser a solução da minha vida. Então, tentando responder você, eu acho que quando você Sim. pega toda essa cadeia e esse custo, né, isso é custoso para o Estado brasileiro, porque quando eu seguro uma UTI 30 dias por um afogado, eu estou muitas vezes pegando a vaga de uma UTI de uma mulher que está para ter uma criança e por acaso teve um, sei lá, um eclâmpsia, teve alguma coisa muito, entendeu? Então, assim, é uma cadeia gigante quando se pensa a questão da prevenção de afogamento e o que, que o governo poderia, né? O que, que a gente acredita que a gente possa sensibilizar o governo, né? De modo geral. Eu estou Uhum. falando governo, mas não é o governo federal, estadual, municipal, porque nós fazemos parte de tudo isso, né? Sim, Nós pagamos essa conta. Nós sim, sim. pagamos, nós assinamos essa conta. E aí é meu dinheiro que está naquela UTI, é o seu dinheiro que está naquela UTI. E muitas vezes esse cara que entrou, né, ali no processo de afogamento grau 5, às vezes o cara fica ali 25 dias numa UTI e depois morre. E aí essa família vai sentir essa dor. E ao sentir essa dor, ela vai buscar o quê? Tratamento aonde? No SUS. É. Ficou Uma vez claro? custoso. É um caminho, é um caminho. O custo, poderia pensar assim, eu entendi a analogia da multa, poderia falar assim, olha, você vai ter muito menos custos e problemas. Porra, Dani, tem pessoas que surtam. Sim, Tem pessoas que, quando concordo. perdem um ente querido, eles surtam. O cara perde o emprego, o cara vai para prostituição, o cara Sim, pô, sai de casa, a mulher culpa o marido culpa a mulher. Você falou que você, né, em relação ao teu episódio aí do teu menino. Eu estava uns 10 anos atrás no interior de Minas Gerais com a minha esposa e num hotel, e um hotel gigante com muitas crianças, e havia uma criança dentro do hotel se afogando. O hotel olha não deu aí, conta. Né? tá Aí o vendo? hotel não deu conta, mas os pais estavam aonde? Ah, eu estou aqui Então. no All Inclusive, né? Tudo all inclusive, Uhum, solta uhum. a molecada para correr, Sim, tem as pessoas que vigiam. Você consegue entender, sim, Dênia, a dinâmica de tudo isso? O custo da morte por afogamento ele é muito alto. sim. Perfeito, perfeito. Entrando agora na questão dos acidentes domésticos, Marcelo, quais são os fatores de afogamento no ambiente, no aconchego do lar, que muitas vezes a gente se despreocupa? Eu sei de alguns, né? Mas eu quero ouvir de você, que é a pessoa que vive isso aí, né? Mas eu gostaria que você trazesse para a gente os fatores de afogamento dentro de um lar, dentro de uma casa. Assim, vou sinalizar aqui para você, para os amigos que estão chegando aí, muita gente Sim, chegando, agradecer aí os companheiros. Tem até um companheiro nosso aí, que o Elber muito da bom. Segurança, inclusive ele é o Sim, autor desse projeto na cidade de Vila Velha, está conosco aqui. Ele teve a sensibilidade, é um legislador, então ele teve a sensibilidade com o executivo local, que é uma liderança muito amiga nossa também aqui, na cidade de Vila Velha, que é o Bruno sim, Lorenzucci, conseguiu aprovar uma lei que é interessante, pensando em prevenção e afogamento, né? O que eu poderia pensar com você é o seguinte: quando nós temos o problema chamado afogamento, para a gente dar conta disso de uma hora para outra é um desafio, certo, né? Não tem como a gente resolver um problema que ele concordo. que ele vem de gerações, né? Sim, O que nós, né, só antes de responder, o que a gente da Sobrasa procura fazer muito é no campo da prevenção. Então, por exemplo, em casa, igual foi tua pergunta, o que, que a gente sempre orienta aos pais nessas palestras que nós damos aqui, que eu te falei, ó, essas palestras que a gente vai fantasiado, né, e tal, sim, sim. vai lá, caracterizado, o que, que a gente fala para as crianças e para os pais? Para todos, crianças e pais. Olha só, criança se afoga em vaso sanitário. Criança aprendendo a nadar, vaso sanitário. Então, mantenha a tampa do vaso sanitário sempre fechada. Ok. Outra coisa interessante,
criança se afoga, é muito comum, cara, infelizmente, em balde. Balde. Você está Sim, lá, passou um balde, uma água e tal, e se você deixar aquilo ali, a possibilidade da criança pular ali, e ela vai ser, porque na realidade ela pula, ela vai asfixiar e ela vai, obviamente, aí ter um processo de afogamento. E eu ela poderia também afunda e não consegue voltar, né? perfeitamente. E aí ela Sim, inala água pelas vias aéreas. Porque o sim, sim. afogamento, que o afogamento em si, como é que funciona? Olha só, você tem as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores. Na Ok. realidade, as vias aéreas superiores, as vias aéreas de modo geral, elas servem para circulação de troca de oxigênio. É para isso. Então, o ar vai entrar pelas vias aéreas, ele vai passar pela nossa faringe, laringe, vai chegar na traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, na estrutura pulmonar. Aqui não pode ter água. Então, essa criança que bota a cabeça dentro do balde, quando ela volta, ela aspirou água. Ela, às vezes, está Hum, no nível 1 ou 2 de afogamento. O que ela faz? Ela começa a tossir. Só que muitas vezes, se não tiver o socorro, aí vem toda aquela sequência de dor, se você não tiver o socorro imediato. Tem a sequência né, que a gente chama assim, as fases do afogamento, e até que se você não tiver intervenção, ela vai ter a princípio, uma parada respiratória. Depois, se não vier intervenção, ela vai ter uma parada cardíaca, consequentemente uma parada cardiorrespiratória, já entrando na inconsciência, e se não tiver intervenção, vai faltar oxigênio no cérebro, a pessoa vai chegar e é morte. Isso é muito rápido. Dentro de sim, casa ainda, Dani, para você ter uma ideia, a piscina é um perigo. Então, assim, não basta ter a piscina, porque teu filho sabe nadar, o meu sabe nadar, mas você recebe sobrinho, você recebe sim. vizinho, você recebe Isso. amigo. Quantas histórias a gente escuta de afogamento em piscina, dentro de uma casa, quantas histórias. Então, Dene, a piscina tem que estar sempre cercada, com grade, um Ok. portão de travamento específico desse portão para a criança não ter acesso, entrar e sair, grades que não sejam escaláveis. Outra coisa, se você parar depois para pesquisar, nós temos histórias de afogamento no Brasil com crianças morrendo afogadas em máquina de lavar roupa. Olha, eu que acredito. Então, você pega a unidade residencial, são esses cuidados, inicialmente, um balde, um vaso sanitário, né? Uma máquina de lavar sempre fechada, a tampa, uma piscina totalmente ela, né? Cercada, de grade não escalável. Isso faz com que você tenha êxito no combate ao afogamento. 100%? Não, 99%. É o que a gente trabalha sempre nos indicadores da Sociedade Brasileira Sim. de Salvamento Aquático, 100% não tem como, né? Mas, enfim, esses cuidados que a gente estabelece. E aí, quando você leva isso para dentro da sua brasa, o que a gente fala? Você perguntou sobre casa. Mas, olha, um outro programa que a gente tem aqui, ó, a gente vai falar aqui, ó, sobre prevenção em água doce. Mas, Marcelo, Sim. água doce é porque quando você sai da tua casa, muitas vezes você tem um rio. O rio é água Sim. doce. Você está entendendo? Porque o problema pode estar na minha casa, ou dentro da minha casa, ou tentar evitar na minha casa, mas pode estar do outro lado da rua, porque eu tenho um rio de água doce. Ele pode estar também na praia, aqui na frente. Então, o afogamento, eu entendo que ele é um grande problema, caracterizado hoje como uma endemia, que o Estado brasileiro, as unidades da federação e cada um desses 5 mil municípios deveria enfrentar de peito aberto. Aí você fala assim, Marcelo, já me perguntaram isso em algumas palestras, né? Vem cá, Sim. mas cobertor é curto, né? Assim, o cobertor é curto. Aí, Sim. meu irmão, trata-se uma questão de prioridade. O cobertor é curto, é questão de prioridade. De emenda parlamentar, de corte de gasto, de tudo aquilo. Então, enquanto o Estado, né, trabalha com a ideia do cobertor curto, eu acho que a gente ainda vai, né, ter que ter muitas lives, muitos programas, muitos congressos, muitas conferências, porque é assim que a gente toca no Brasil, né? Assim, vai trabalhando a dor, e que, ó, eu quase morri afogada em uma... O que a Carla Lagoa. colocou aí? Lê aí. Quase mais afogado em uma lagoa, com toda a minha família presente, mas ninguém percebeu nada. Olha só. É assim, a gente tem diversas histórias de sustos e sustos, sabe?
Então, eu comentei, né, no meu caso, né, eu, assim, eu já tinha já entregue, pedido perdão dos pecados, até que não tinha, e numa pescaria, numa brincadeira, eu era muito novo. E eu vejo que, assim, né, entre mim e a minha esposa, cada um teve uma reação, né? Ela traumatizou até hoje, ela tem muito receio de entrar no mar, eu entro, nado, e vou, e volto, mas você vê que cada um tem uma reação. E dentro dessa nossa má experiência, a gente teve a convicção que o nosso filho precisaria saber nadar, né? Então, eu acho que é, é, foi uma atitude que eu vejo que é muito válida. E dentro desse cenário, eu quero fazer uma outra pergunta que é a seguinte, né? Eu já acho absurdo, por exemplo, condomínios que tem piscina. Estou falando de a casa, assim, acho que é ponto pacífico que o pai e a mãe têm que, além de ensinar o filho a nadar, tem que criar todos esses mecanismos que você comentou da grade não escalável, etc. e tal. Mas quando eu vejo um condomínio que tem piscina, e eu já vi alguns casos, sabe, que se não fosse ali a criança se debatendo, as outras crianças brincando do lado, não perceberam, e o funcionário da portaria, por uma câmera, viu, depois de acho que 2, 3 minutos, ele foi correndo e pegou o menino, nasceu de novo. Então, nesse caso, um condomínio é inadmissível que não tenha uma política, uma iniciativa dos pais para trazer um professor, por exemplo, uma consultoria para dar dicas de segurança, para uma aula de natação, enfim. Isso eu já acho importante, já acho inadmissível não ter. Mas você falou uma coisa que eu achei muito importante, que é, por exemplo, uma pessoa que não tem esse ambiente de piscina dentro de casa, mas que o parente tem. Então, por não ter, ele tá despreocupado. Mas quando ele visita um parente que tem, o filho dele está vulnerável. Então, pensando nesse ecossistema todo, me ocorreu agora fazer algo voltado para escola. Se é importante ter aula de educação financeira, por exemplo, por que não ter dicas, né? Me ocorreu agora isso aqui. Por que não inserir na grade curricular, pelo menos na base, né? Acho que queria que você comentasse sobre esse insight que nós tivemos agora aqui, né? Então, a gente tem em algumas prefeituras, né, porque na realidade cada sistema municipal de educação, ele tem a sua Ok. autonomia, né? Cada Uhum, sistema sim. municipal de educação, ele tem a sua Ok. autonomia para pensar o seu projeto pedagógico, Uhum, né, da educação básica, vamos dizer assim. Cada estado brasileiro tem a sua autonomia para pensar a sua educação do ensino médio. Vamos, ok. vamos a princípio, colocar assim. Mas, na realidade, você dar conta de tudo isso, vamos pensar a questão de um condomínio, igual você trouxe, né? Dar Sim, conta de tudo isso, vamos pensar o condomínio que quem socorre a criança é um porteiro, condomínio que negligenciou muitas vezes a possibilidade de não contratar um guarda-vida. Então, é uma coisa muito complexa, porque você não tem uma obrigatoriedade, de modo geral, não certo. tem uma lei, não tem uma Sim. lei, não tem uma lei maior obrigando assim, olha, todos os condomínios, uma vez instalado, tem que ter no Brasil 24 horas um guarda-vida. Não tem, Sim. não existe isso. Então, os condomínios, eles são ambientes fechados, em tese eles são privados, e aí você até tem alguns, né, que tem esse cuidado, que tem a questão ali Uhum, do sim. 24 horas, só que de modo geral, né, como pensa, né, de modo geral, nós como brasileiros, nós pensamos muitas vezes aonde? Na despesa imediata. A gente É. pensa na despesa imediata. E quando eu penso como condômino contratar um colaborador numa prevenção daquela ação, eu penso assim, Sim. caraca, vai aumentar meu condomínio. A primeira impressão, a Aí primeira reação, eu vou é, gastar mais. e alguém vai dizer assim, eu não tenho filho. Outro vai dizer assim, mas eu não Uhum. vou na piscina. Outro vai É. dizer assim, eu não, então, é muito Uhum. complexo a questão. Sim, sim, Então, sim. a gente acredita que a gente ainda vai caminhar algum tempo trabalhando esses debates, programas, legislação nacional, para você ter uma ideia, a gente acredita muito na importância, né, de regulamentar a profissão dos guarda-vidas. São pessoas valorosas. Uhum. Os guarda-vidas, Sim, eles sim, evitam uma série de afogamentos no Brasil todo. sim. São pessoas assim que fazem um trabalho maravilhoso de ponta a ponta do Brasil. Só que Sim. em determinado espaço você não tem a cobertura dessas pessoas, desses colaboradores. Então, eu acredito
acredito que, né, tentando responder o que você trouxe em relação ao condomínio, eu penso que a Sobrasa também pode ajudar, porque nós temos Sim, voluntário da Sobrasa no Brasil todo. Então, por exemplo, ó, aqui é um outro programa, ó, da Sobrasa. Isso aqui é um outro sim, programa que a gente tem na Sobrasa, que a gente leva para o condomínio, para a escola, para a igreja, para o centro comunitário. Ó, esse aqui, por exemplo, é prevenção de afogamentos e inundações. olha aí. Esse programa aqui, para você ter uma ideia, prevenção de afogamento e inundações, esse programa foi usado por muitos voluntários agora lá em Rio Grande do Sul. Sim, sim, Muitos voluntários usaram esse. É um programinha básico, de extremamente fácil acesso, entendeu? Um linguajar muito tranquilo. Um outro que a gente também tem, um outro programa que a gente tem dentro da Sobrasa, para você ver como é que a gente tem tantos programas que podem ajudar a mitigar né, essa dor, o número de afogamento, pensando na praia. Ó, Surf Salva. Surf Salva. É um outro programa da Sobrasa. Aqui está pensando em sim, praia. E aí, só para fechar a tua ideia, que você trouxe a questão da piscina, um sim. outro programa que nós temos também na Sobrasa sobre piscina é esse aqui, ó, que é o programa que, por sinal, eu mais gosto. Olha, piscina segura, muito bom, Chama-se Piscina Mais Segura. mais Então, segura. todos esses programas, eles têm um passo a passo para poder reduzir, mitigar, chegar próximo a zero a dor do afogamento nos lares das famílias brasileiras. Agora, todo um contexto que a gente tem que abordar isso, porque aquilo que eu te falei, num condomínio o cara fala assim, ah, eu não quero, entendeu? Não me Sim, interessa essa dor, eu não tenho filho. sim, E aí, e aí uma coisa importante, você veja como é interessante, né? A Carla botou aí, acredito que não é de escola. Lê aí, Dani, por favor. deixa eu ver aqui. Acredito que nas escolas não precisa ter uma disciplina, mas pode ter um programa com palestras mensais. Muito bom. Aí, ó. Perfeito. Você vê, na descrição a gente vai encontrando alternativas. Muito bem. É, Obrigado pela participação e a sugestão, Carla é, G.F. Castro. Obrigado pela sugestão. é. Sim, Então, por que não, né? o que algumas prefeituras têm no seu sistema de educação é uma disciplina chamada Primeiros Socorros, mas é uma coisa Sim, generalista. É uma coisa ok. uma outra genérica, né? O engasgo, o Uhum. cara engasgou, o cara Sim, teve um trauma, teve fratura de um braço, né? Aí é o primeiro socorro ali. Como é que eu vou fazer aquele socorro imediato? O afogamento, quando você tem esse primeiro socorro dentro de uma escola sendo trabalhado, ele acaba entrando como um apêndice. sim, sim. Você não tem esse olhar. Então, como a Carla colocou aí, talvez palestras sistemáticas, que é o que a Sobrasa faz, dentro desse espaço, possam ajudar. Porque olha só como é que são as coisas. A gente anda muito em shopping. Se você pegar um shopping, você muitas vezes vê um pai, uma mãe, dando a mão a uma criança na escada rolante. Beleza? Um pai e uma mãe dando a mão ao filho na escada rolante. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que esse pai e essa mãe não dá as mãos a essa criança quando ela está numa praia ou numa piscina? Mas excelente pergunta. Excelente pergunta. E Por que, reflexão. por que o pai muitas vezes vai atravessar uma faixa de pedestre, pega o filho pela mão, atravessa toda a faixa de pedestre com o filho, e quando chega na praia, ele larga o filho e vai para o quiosque? Sim, sim, E aí nós temos uma métrica, né? Quando eu digo nós, eu estou falando aqui, enquanto os dados da Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, é o seguinte: mantenha um braço de distância, um braço daquele que você ama. Um braço de distância. Está na praia? Está no rio? sim, Está na cachoeira? sim. Meu irmão, eu posso te falar uma coisa, eu quase perdi o segundo filho também. Então, por que Olha, foi, Marcelo? O que aconteceu? Primeiro, eu te expliquei como é que eu perdi. O segundo era no afogamento, meu filho. olha Nós aí. estávamos num churrasco de colegas, né, de Certo. servidores, colegas, todo mundo no churrasco, e eu fui o cara que fui para a piscina. Eu gosto do ambiente, eu vou ficar na piscina, e meu irmão, Sim, vou te falar sim. uma coisa, cara. Criança, aquilo que a gente criança cega, não tem como. Daniel, meu filho fez uma capacidade que eu nunca esperava. A casa da companheira da nossa amiga lá tinha uma piscina, Certo. muitas crianças dentro da piscina. O abençoado simplesmente ele mergulhou e
ficou preso entre a escada e a parede Ah, da piscina. sim, já vi casos assim. Ele mergulhou entre a escada e ficou preso entre a escada e a parede da piscina. Meu amigo, aí desculpa, cara, porque assim, cara, quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu Deus, eu vou chegar em casa agora, ser meu segundo filho, o que, que vai ser da minha vida? Papai do céu levou o primeiro, agora o segundo é sobre minha responsabilidade, meu filho tá ali. E o churrasco acontecendo, muitos amigos conversando, tomando Sim, churrasco, tomando lá o seu refrigerante, enfim. E eu estava na piscina. Meu amigo, eu posso te falar, se eu não tivesse ali naquela hora para intervir, meu filho teria morrido ali naquela piscina, entre a escada e a parede da piscina que ele ficou sim, preso. E aí, sim, mulher, né? A gente sabe, Papai do Céu fez a mulher bem diferente da gente, a dona da casa sim, com muita sensibilidade, eu fiquei apavorado. Eu só entrei na sim, piscina para tirar, fiquei louco, né? Eu falei, não posso perder mais um filho, a minha dor era essa. E o que, que eu fiz? A dona da casa, muito, né, com muita perspicácia, pegou o meu menino, levou para dentro da casa dela, acolheu, conversou, aí levou para o quarto do filho dela e falou o seguinte: ele não pode sair daqui de casa com esse sentimento. Então, assim, pô, uma pessoa que eu tenho um amor olha, gigante por ela, pelaquela minha amiga, né, gratidão eterna por ela, da maneira que ela conseguiu conduzir o processo ali de, né, início de um afogamento, que eu fiz a interrupção, mas ela deu um desdobramento, entendeu? Da questão. Uma colega nossa, inclusive servidora também, uma pessoa, né, que trabalha também com atividade física, né? Então, assim, ela foi de muita perspicácia, entendeu? De lidar com uma criança que tinha passado por um trauma de afogamento dentro da casa dela. sim, E eu, como pai, sim, que fiz socorro, fiquei apavorado, que eu não podia perder mais filho nenhum, eu tinha perdido sim, uma. Eu falei, o que, que eu vou falar com a minha mulher se meu filho morrer? O que, que eu vou falar sim. para ele? O que, que eu vou falar para mim? Então, meu amigo, a casa é um local extremamente que a gente tem que vigiar 24 horas, mas a casa, a piscina, o rio. Outro exemplo aqui que eu vou te dar aqui, ó, olha só, ainda falando da Sobrasa, esse é um outro programa. Ó, você consegue ver? Ah, ele está ao contrário Ah, aqui, ó, tá, amigos tá da espelhado, tá prevenção. espelhado. Tá, Amigos da prevenção. é, com Gibi Amigos da Prevenção. Isso Aí é. esse gibizinho, a gente leva para a escola, você leva para o Sim, condomínio, você leva para a sim, igreja, você conversa com o adolescente, você bota vídeos. Dependendo da turma, do grupo, você coloca vídeos falando do problema. Eu já pois fiz é. muito essa palestra, por exemplo, em casa legislativa, em prefeituras Olha, pelo interior do Espírito Santo, muito bom. em câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, a gente leva o problema para sinalizar. Um outro gibizinho nosso da Sobrasa, ó. Esse aqui, inclusive, é com uma parceria com o nosso nadador olímpico, né? Gustavo Borges. Muito Então a legal. Sobrasa, ela tem uma infinitude, uma gama de programas de prevenção ao afogamento. Nós acreditamos, Dani, que trabalhar a prevenção é mitigador, né, a futura dor de muitas famílias brasileiras e o sangramento do cofre público, aquilo que a gente colocou lá no início da live, né? Toda aquela Sim, cadeia que faz uma família procurar o atendimento daquele sistema de saúde que ele acaba procurando, que muitas vezes chega no psicólogo, desdobra no medicamento, entra depressão, perdeu um ente querido, perde o emprego, perde a família, toda aquela cadeia que é um custo gigante para o Estado brasileiro. Marcelo, a gente está falando de uma perspectiva da prevenção do ponto de vista do jovem, da criança, falando a questão da palestra, na escola. Nós pegamos essa linha de raciocínio. Agora eu quero fazer um paralelo com a minha profissão, que tem a ver com prevenção. Então, hoje eu trabalho com prevenção de roubo, furto e perda de computadores corporativos. Hoje eu atendo algumas empresas com esse viés da prevenção. Então, quando a gente falou de prevenção de afogamento, é algo que eu sei e julgo ser muito importante. Inclusive, até escrevi um livro sobre essa pergunta que eu vou te fazer. O que eu identifiquei na minha área de prevenção a roubo e furto de computadores? Eu descobri o seguinte: aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de criar políticas de prevenção à perda, roubo e furto de computadores nas empresas. O que eu identifiquei e descobri? Por que aqui nós temos dificuldades e países do primeiro mundo não têm essa dificuldade? É um assunto amplamente adotado pelas empresas. Aí eu descobri o seguinte, Marcelo, países que passaram por problemas de catástrofes naturais e que passaram diretamente pela Primeira e Segunda Guerra,
naturalmente eles criaram um mecanismo de prevenção, ou para prever um ataque da natureza ou do inimigo do país ao lado. Então, a cultura deles é de prevenção, corre na veia deles a prevenção. Quando a gente olha para o Brasil, nós não temos problemas de catástrofes e, se for ver, analisar a Primeira e a Segunda Guerra, nós não participamos efetivamente das guerras. Então, culturalmente, nós não temos a prevenção no nosso pensamento, no nosso dia a dia. Por isso que eu, na minha profissão, identifiquei que nós temos essa dificuldade porque é cultural. Agora, eu quero trazer para o nosso bate-papo aqui agora. Não seria interessante a gente trabalhar a questão da prevenção a partir dos pais? E dito isso, né, com essa dificuldade da cultura da prevenção, como é que nós poderíamos inserir na cabecinha dos nossos pais brasileiros a questão da cultura da prevenção para antever uma situação de afogamento? Como é que a gente poderia desenvolver isso a título de informação, enfim, de criar essa cultura para os pais aqui no Brasil? A tua pergunta é fantástica, né? A gente roda com drive, o brasileiro roda muito com drive da punição. O brasileiro roda com drive da punição. Então, assim, se eu não passar na faixa, eu vou ser punido. Se eu estaciono onde eu não posso, eu vou ser punido. O brasileiro é assim, nós somos diferentes. E hoje eu concluo assim, irmão, eu não sei se isso nós somos diferentes. Nós rodamos com drive, ou seja, modos de comportamento diferentes de diversos outros tipos de pessoas no mundo afora, como você falou, pessoas que passaram por dores, às vezes até semelhante à nossa, né? Ou dores, nosso país é recente, vamos pensar que a gente está falando de um país muito recente, vamos pensar que a gente está falando de uma organização, enquanto Estado brasileiro, muito recente, a nossa última Constituição, quantos anos tem? Então, a gente tem uma série de limites associados à história da cultura brasileira, que é essa história que a gente vem sendo construída enquanto sujeito histórico, com influência de uma série de outros povos, e aí forma-se, né, o brasileiro, essa influência toda. Isso faz com que a gente tenha dificuldade de se comportar, por exemplo, nas próprias catástrofes. Vou te dar aqui, olha só, vou pegar lá, o povo americano, né? Eu poderia pegar um exemplo concreto. Torres Gêmeas. Torres Gêmeas. Cidade parou, o cara do Uber foi, fez o troço de graça, o cara do táxi, todo mundo parou. Eu fico imaginando, cara, será que no Brasil, naquele contexto, seria a mesma coisa? Eu iria aumentar a tarifa do meu táxi, a tarifa do meu Uber, a tarifa do hospital, eu ia cobrar dobrado, eu, o médico, não ia trabalhar, eu, o professor, não ia trabalhar. Não sei se você está conseguindo, se eu estou conseguindo ser tão claro, porque a gente roda num drive do modo de comportamento que é nosso. A gente ainda tem, assim, e o cuidado que a gente tem que tomar, porque as pessoas falam assim, eu não tenho culpa disso. É outro comportamento do brasileiro. Isso é culpa do Estado, isso é culpa do governo. Cara, mas... Terceirização da culpa, né? E você é o que nessa história? E você faz o que nesse meio do caminho? Quem é você nesse meio do curso dessa água? Entendeu? Então, quando você coloca todo esse problema, rapaz, eu não tenho uma resposta assim precisa para te dar. Estou sendo de coração, cara. Porque é muito difícil, né? É muito complexo, porque o nosso comportamento... O que a gente faz? Agora eu vinha de Guarapari e o cara faz... A gente vendo pessoas atravessando uma rodovia entre Vila Velha e Guarapari, pessoas atravessando embaixo, rapaz, embaixo de uma marquise, o cara atravessando embaixo. Você está entendendo? Aí, será que teria que ter alguma lei para punir esse cara, alguém ali vigiando, para ele poder entender que ele tem que passar por cima da passarela? Então, por isso que eu acredito que a gente ainda vai demorar um bom tempo lidando com essa dor, lidando com essa endemia chamada afogamento, até que nós possamos incorporar, não só depender da autoridade, não só depender do governador, do prefeito, do presidente, mas incorporar que nós temos responsabilidade direta na prevenção da vida do nosso filho quando pensa afogamento. E não o porteiro do prédio, e não o guarda-vida. Tem guarda-vida ali, eu vou chapar, tomar meu gelol, então se o guarda-vida está lá na praia, ele está tomando conta do meu filho. O guarda-vida não está ali para tomar conta do teu filho. Quem tem que tomar conta do seu filho é você.
Isso, Toda perfeito. a vida tem que tomar conta do seu filho. Só que aí é questão da cultura. Ah, vamos para a praia, vamos tomar, né, vamos tomar não sei o quê e tal, tem uma Isso. ali. Então, essa é uma questão cultural. Eu costumo dizer que a Alemanha, por exemplo, o povo alemão já passou por dores que solucionaram que nós não solucionamos. A gente falava no início da live, por exemplo, o saneamento básico. Então, Sim, pelas dores e a história do povo alemão, eles já superaram uma dor que a gente hoje não conseguiu superar, saneamento básico, meu amigo. sim. Você tem isso aí espalhado pelo Brasil afora, pelas grandes cidades. Então, é muito difícil te dar uma resposta precisa. A Carla Sim. fez uma outra pergunta, o que ela coloca aí? Dá uma lida aí, Dani, por favor. Deixa eu ver aqui. Penso que o caminho, Cadê? Carla, perdi a teu penso, comentário aqui. penso que o Para mim, caminho, para mim já não está mais aqui. Deixa eu ver. Se você puder escrever novamente, Carla, para mim tá aqui, achei, passou. Você achei achou? aqui, ó. Ah, Penso que o caminho é conscientização. Saber que nós, pais, somos responsáveis por proteger e ensinar nossos filhos. e aí É entra algo naquilo que ele comentou, né? Como é que a gente vai criar essa conscientização se culturalmente nós não temos essa visão de antever algo, sabe? Isso está intrinsecamente ligado à nossa cultura. E se a gente for vasculhar, não é só no computador, não é só no afogamento. Se a gente for a se aprofundar, praticamente em tudo nós não temos essa consciência da prevenção. Que inclusive eu escrevi um livro sobre esse meu legal. nicho, né? Esse meu universo. E eu comento isso aí, né? Nós não temos a cultura porque nós não temos a questão da catástrofe. Eu até brinco, né? É uma brincadeira, mas eu falo, aqui tem os políticos, né? Não é generalizando, mas eu falo, a gente não tem catástrofe, não passou por guerra, mas tem os políticos, que muitas vezes vai atrás de questões pessoais, né, políticas, menos com foco no povo. Eu, na minha humilde opinião, Marcelo, se a gente primeiro criasse essa consciência de que eles lá são servidores, estão lá para servir a população, que nós somos aqueles que entregamos o Sim, nosso sim, suado dinheiro, sim, e sim, se a gente sim, soubesse sim. cobrar, eu tenho certeza que até essa questão do afogamento, que aspas, é difícil sim de criar políticas, mas se a gente tivesse essa consciência política de quem nós somos e de quem são eles, eu acho que isso seria muito mais fácil da gente criar política com relação à prevenção ao afogamento e com qualquer outro assunto, desde que nós tivéssemos na nossa raiz a questão de quem nós somos. O poder, né, a Constituição fala, o poder emana do povo. Ah, se a gente soubesse que poder é esse, né? Eu acho que partiria daí. Mas, enfim, é o que você comentou, vai demandar tempo e talvez a gente tenha que passar por algumas outras dificuldades para criar essa consciência. Mas, enfim, quero voltar um pouquinho para a questão doméstica. Você comenta da piscina, que foi uma dica muito valiosa, né? Da grade, que não seja escalável, que eu já vi grade que ela tem a possibilidade da criança ir para o outro lado. E a gente sabe como que é criança. Mas teria algum outro produto ou produtos que consiga evitar acidentes de afogamento doméstico? Tem para você alguma dica para compartilhar com quem está nos assistindo agora? Então, olha só, vamos lá. Lá dentro de casa, né? Isso, dentro de Vamos casa. lá. Balde, sempre de boca para baixo. Balde, sempre Pronto, de boca aí. para baixo. Sim, Sempre, sempre. Ah, mas o balde está vazio. Bota o balde boca para baixo. Cria esse ok. hábito de botar de boca para baixo. Sim, Para a criança chegar ali, perfeito. para criança chegar ali, jogar uma água e mergulhar, não custa nada. Vaso, sempre de tampa fechada. Não tem tampa? Fecha a porta sempre para a criança. Máquina de Perfeito. lavar, sempre fechada. Não bota cadeira perto de máquina, não bota escada perto de máquina, não coloca nada que seja escalável para a criança poder ter acesso por cima ou, né, ou entrar numa máquina de lavar. Esses cuidados, eles são fundamentais para que a gente possa não passar na nossa família pela experiência dessa dor chamada afogamento. Além disso, quando a gente fala da piscina, quando a gente fala grade escalar, o cara vai lá e escala, né, criança? Algumas pessoas compram e colocam na sua piscina uma lâmina
que é uma lâmina por cima, porque essa lâmina, inclusive, ela ajuda a manter a temperatura da água, em alguns casos. Mas ela ajuda a manter a temperatura da água, mas ela não é o melhor suporte, não é o melhor recurso para prever o afogamento. Porque, inclusive, a gente já tem relatos, casos inúmeros, de muitos cães, muitos pets que acabam morrendo afogados, que entram por uma brechinha da lâmina, ficam ali embaixo daquela lâmina, não consegue sair o bichinho, acaba morrendo afogado. Quando o dono tira a lâmina, o pet está ali afogado. Então, agrade sempre. O portão ele tem que ter uma tranca específica, ele tem que abrir para fora. Então, tem toda uma série de cuidados que a gente também traz isso lá na Sobrasa, para que a gente possa tentar efetivamente levar para a família brasileira algumas estratégias de prevenção ao afogamento, né? Que é essa dor que a gente tem no Brasil ainda hoje. Mas eu queria só finalizar aqui e retomar a sua questão, a questão do anterior que você falava da autorresponsabilidade, né, da família, né, o que eu faço, né, a gente está sempre deixando, não age com a prevenção, a gente vai em cima do problema e não a prevenção, mas se você parar para ver, tem um pouco a ver com aquela pergunta anterior sua, vamos pegar o nosso Sistema Único de Saúde, vamos pegar o problema da saúde no Brasil. Vamos pegar o problema desses planos de saúde no Brasil. Vamos pegar os grandes projetos de atenção à saúde, né? Prevenção à saúde, promoção da saúde. Vamos pegar tudo isso. Você não tem uma medicina até hoje preventiva. A prevenção é um problema ainda tão difícil, né? Daí eu quero depois até ler seu livro, porque por mais que seja uma coisa específica da informática, mas vai ajudar a entender, mas a questão da prevenção ainda é uma coisa tão complexa quando você pensa brasileiro, porque nós somos imediatistas. A nossa cultura, irmão, a nossa cultura ainda é cenas do próximo capítulo. A nossa cultura ainda é a cultura assim, eu vou me inscrever para o próximo reality show. A nossa cultura, e amanhã, quem ganha? E amanhã? A nossa cultura ainda é do imediato. A nossa cultura, aconteceu o problema, a gente depois vê como é que resolve. Então, a saúde pública, a gente ainda não consegue ter um programa, quando eu digo um programa, né, com início, meio e fim, pensando, por exemplo, em medicina preventiva. Você não tem, cara. Por uma questão maior, beleza. Aí vamos discutir laboratório, vamos discutir, né, uma série de questões, por que não tem, interesse de quem, enfim. Aí é um debate que vai longe. Mas nós não temos isso na nossa cultura. Tá entendendo? O próprio cuidado de você, muitas vezes, como você estaciona seu carro, na hora que você estaciona, que tipo de rua, né? Você entra de ré dentro da garagem, você não deve entrar de frente. Esses cuidados, alguns prédios tem aquele portão 1, portão 2, depois abre um, abre o outro. Cara, tudo isso está no campo de uma questão de prevenção. Só que nós ainda não incorporamos isso, entende? Então, fechando aquela conversa anterior, e aí vindo para essa questão da grade escalonável que você colocava. É fundamental ter uma grade na piscina que ela não seja escalável. Sim, perfeito. E a gente está indo para o final. Esse é um assunto aqui que eu fico por horas conversando, porque quando tem algo relacionado a filhos, né, e o canal Pai Presente, ele é para isso, sabe? Depois que eu tive meu filho, eu comecei a olhar uma série de coisas, né? De como foi a geração, e é inevitável comparar como meu pai me tratou, como o mundo evoluiu e como eu preciso me adaptar a essa nova realidade. Foi daí que surgiu o canal Pai Presente. Então, eu fico muito feliz, já fiz outras lives com outros profissionais, e se tem algo que me deixa extremamente alegre, e com aquela sensação de dever cumprido, Marcelo, é quando a gente traz um conteúdo assim, ó, e os pais podem usufruir e refletir e agir diferente a partir de um conteúdo que a gente está gerando para eles. Então, estou aqui extremamente feliz com o resultado do que a gente produziu, com as tuas informações que são valiosíssimas. Aprendi também, né? E isso é sempre importante, aprender. Então, eu quero deixar aqui uma última pergunta que eu acho que vale e que cabe aqui para a gente encerrar com chave de ouro, que é a seguinte: para pais que passaram por um trauma de um afogamento, seja ele o quase afogamento, o susto que foi o teu relato com o teu filho,
E aí eu quero aproveitar para me estender um pouquinho e fazer duas perguntas. E para pais que perderam um filho por conta de um afogamento, a gente sabe que gera trauma, né? Então eu gostaria que você desse uma visão sua como pai, como profissional, como lidar com esse trauma, ou do quase afogamento, ou de um afogamento que não houve óbito, mas que gerou um trauma, e também para pais que perderam seus filhos vítimas de afogamento. Queria que você encerrasse com essa mensagem, né, com esse teu ponto de vista, tá bom? Muito obrigado aí pela tua participação e espero ter outras oportunidades para a gente abordar outros temas inerentes à questão da prevenção, enfim, do afogamento. Rapaz, sua pergunta, você fez umas perguntas umas perguntas que você colocou aqui que me deixou em uma situação muito difícil de responder. Mas vamos lá, olha só, você fez perguntas muito difíceis, porque passei pela dor, né? Vamos imaginar, eu socorri logo depois da pandemia, vou te dar um exemplo concreto, meu menino na praia com um coleguinha, o coleguinha, a gente estava longe de um posto de guarda-vida, eu não sou guarda-vida, eu sei nadar, entro, tiro uma pessoa, sou guarda, dependendo do mar eu não entro. E naquele dia o meu menino falou assim, papai, fulaninho está morrendo, fulaninho está sendo levado pela onda. Meu amigo, não sei o que deu na hora, cara, eu joguei meu celular longe, pulei, fui buscar a criança, quando voltei eu estava exausto, e a criança meio inconsciente, tossindo, já tinha passado por o grau 1 do afogamento e tal, meio tossindo, aí foi um desespero completo. Então, veja bem, a pessoa que passa por isso, a questão é como que ela vai lidar depois com a experiência. O pai, por exemplo, ali foi o aviso, bom, a partir de agora eu tenho que ficar mais alerta. A partir de agora, eu, pai, só fica onde tem o guarda-vida. A partir de agora, eu, pai, mantenho um braço de distância do meu filho. A partir de agora, eu, pai, coloco meu filho numa escola de natação. A partir de agora, eu, pai. Então, ela passou pela dor, mas é uma dor que a gente pode dizer assim, uma dor de um arranhão, porque não ficou trauma, não ficou sequela, beleza? Sim. Então, ela teve o trauma, Beleza. Talvez foi uma coisa que despertou, aquele cara que te dá a buzinada atrás, e pai, tu tem que estar alerta. Ela também pode negligenciar. Vamos tocar o barco. Mas, via de regra, ela passou por uma experiência. Agora, o óbito, meu querido, eu vou te falar com quem já perdeu uma filha, cara. O óbito é uma coisa que a gente tem que... Eu demorei muito para entender isso, sabe? Que é a questão da humildade. Sim. O ser humano, né? A gente tem que ter... falando da minha vida, cara, humildade. Muitas vezes na minha vida faltou muita humildade comigo, por onde eu andei, com quem eu andei, né? As coisas que eu falei. E aí a humildade é para você procurar ajuda, porque a perda de uma criança, a morte de uma criança vítima por afogamento, que você muitas vezes vai lá e você começa assim, vamos pensar num condomínio, aí tu começa, a culpa foi do síndico porque não contratou um guarda-vida. Aí o síndico fala, a culpa não é minha porque a culpa é da administração. Aí o cara fala, não, a culpa não é de nenhum, a culpa é do porteiro que não viu pela câmera. Então a gente está sempre tentando buscar alguém para tentar culpar alguém pelo prejuízo que a gente teve. Só que morte é um prejuízo, cara. Quando você perde um filho, é um prejuízo que é uma dor pro resto da vida. Então, assim, no meu caso, eu tive que entender que eu não era que eu não era Superman, tive que entender que eu era feito de carne e osso. No meu caso, em primeiro lugar, eu me aproximei muito, eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus, me apresentei aqui como uma pessoa que sempre acreditei muito a Deus, né, em Deus, estou aqui pela misericórdia dele conversando com você, muito temente, congrego numa denominação com a minha família há muitos anos, e eu acredito muito em Deus. Então, na perda, o escape primeiro é Deus. Repetindo, o escape primeiro da perda do seu filho é Deus. Basta? Não. Mas, Marcelo, não. Porque, olha só, vamos lá. Meu amigo, olha só, vê se você entende. Se Deus criou o médico, se Deus criou o psiquiatra, se Deus criou a ciência, se Deus criou... Cara, tudo parte de Deus. Porque senão você se tranca num quarto, como a gente
gente tem diversos relatos desse. Você se tranca num quarto ali e acha que a solução vai estar naquele quarto escuro, quando você vê o problema aumentou, porque você perdeu o teu filho e você está em depressão. Já começou a faltar o teu emprego. Começou a faltar o teu emprego, a tua mulher e teu filho, o outro que você vai precisar, o cartão está chegando, a conta está chegando, e você entrou numa depressão que muitas vezes, por orgulho seu, né? Por orgulho seu, você achou que muitas vezes não precisava. Então, pela experiência própria de quem já perdeu, né, um filho, botar a humildade, vestir a sandália da humildade e falar assim, eu preciso de ajuda. Primeiro, Deus, mas vamos lá. Nesse meio do caminho, o psiquiatra é necessário, o neurologista é necessário, o psicólogo é necessário, a terapia é necessária. Existe uma rede, porque tudo isso é criado. A ciência, Deus capacitou o homem para fazer. Então, quem passou pela dor não vai fazer igual aquele meu amigo. Se eu perder um filho, eu vou viver o resto da minha vida bebendo. Sim. Então, assim, o que você faz? Procure ajuda, tenha humildade para procurar ajuda. No meu caso, eu fui muito ajudado na perda da minha filha, porque eu tinha uma igreja que orou por mim 24 horas, eu tinha tenho uma família estruturada, eu tive uma rede de profissionais, eu trabalhava numa instituição extremamente sensível à dor que eu estava passando, com toda a chefia muito sensível, né? Muito solidária à dor que eu estava atravessando. Então, assim, ter humildade e sair daquele, durante o primeiro momento tem, né? Por que comigo? Por que eu? Por que meu filho? Por quê? E tentar virar esse drive com ajuda. Sozinho é difícil. Eu tenho certeza que todas as respostas que você trouxe para a gente aqui, todo o nosso desenvolvimento sobre o tema, eu não tenho dúvida que isso vai servir para as pessoas que estão nos acompanhando. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E esse depoimento final seu, eu não tenho dúvida de que vai confortar o coração de muitos pais que estarão nos assistindo e que depois vai ficar gravado, eles assistirão e eu tenho certeza que vai ao encontro de todas essas pessoas. Encerro aqui deixando meu muito obrigado pela tua participação, pelo teu conhecimento compartilhado conosco. Obrigado e espero ter uma outra oportunidade para a gente falar mais sobre esse assunto tão importante para nós pais, principalmente para quem tem filho pequeno, né? Ok, Dani, pai presente, quero te agradecer, viu? Lembrando que no dia 25 agora, dessa semana que vai entrar, dia 25, o mundo, né? As instituições, diversas instituições internacionais, OMS, a Organização Mundial de Saúde, diversas instituições no mundo afora vão estar comemorando o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento. Né? A ONU vai estar comemorando também isso, e aí a gente vai ter muita matéria disso, jornal, televisão, plataformas digitais, falando sobre a prevenção ao afogamento. Espero que na tua cidade, onde você está morando, quem está assistindo a live, quem passou por aqui, possa pegar, entrar na rede, na plataforma, né, que a gente chama Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Sobrasa, e se informar um pouquinho mais dos programas de prevenção ao afogamento. Quero agradecer o convite, deixar aqui meu grande abraço para você, para a tua família. Satisfação enorme ter passado aqui esse momento com você, poder compartilhar um pouquinho do que a gente já aprendeu, dores e sucessos que a gente já aprendeu. Sim. E agradecer o seu convite, tá bom, companheiro Dani? Um abraço, fica com Deus, viu? Um abraço. Tudo de bom.